Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava Educação. Meu nome é Amarra Krishnanandas e hoje nós vamos investigar mais um excitante tema. O desafio último da alma. Então, na Bhagavad Gita, no capítulo 2, Krishna explica que o maior medo da alma seria de perder a forma humana de vida. E aqui a gente vai estar analisando qual seria o desafio último, qual é a maior barreira, qual é o maior obstáculo para a alma alcançar a autorrealização. Introdução: qual será o último e maior de todos os desafios para aqueles que buscam o autoaprimoramento e autorrealização? Será o desejo sexual, o desapego das posses, a separação voluntária de amigos e parentes, ou os obstáculos criados pelo tempo ou os inimigos que nós adquirimos durante a vida? Sim, estamos pensando nisso. Então, essa videoaula está baseada no capítulo 23 do 11º canto, a conversa entre Krishna e Uddhava, chamado Uddhava Gita. Então, Krishna já vem falando sobre conhecimento analítico, como nós podemos analisar de maneira racional os elementos materiais e espirituais, Prakriti Purusha, para a gente poder se situar. Então, Krishna já falou um pouco sobre isso no capítulo anterior. No capítulo 24, ele vai falar realmente sobre Sankhya. E agora aqui ele está contando essa história que é extremamente instrutiva, que é a história do Brahmana de Avanti. Então, qual seria o grande desafio, o maior de todos os obstáculos para a alma superar o seu condicionamento material, superar o seu enredamento? Ahankara, o falso ego, ou falso autor. Então, nesta passagem, apresenta-se uma estimativa das dimensões do universo. A cobertura exterior é feita de camadas de água, ar, fogo, céu, ego e Mahatattva. E cada camada é 10 vezes maior que a anterior. O espaço vazio, o espaço sideral, dentro do universo não pode ser medido por nenhum cientista humano ou ninguém mais. E além, depois desse espaço vazio, existem 7 coberturas, cada uma delas 10 vezes maior que a precedente. A camada de água é 10 vezes maior que o diâmetro do nosso universo. A camada do fogo é 10 vezes maior que a de água. Da mesma forma, a camada de ar é 10 vezes maior que a de fogo. Essas dimensões são inteiramente inconcebíveis para o diminuto cérebro de um ser humano. O significado Prabhupada. Aqui a gente está no capítulo 26, Kapila Deva explicando sobre a estrutura do universo. Então, de todas essas camadas que existem após a dimensão do espaço sideral onde se encontram os planetas, existe uma camada de água, uma camada de fogo, ar, e a última camada, a camada mais densa, para vocês terem dimensão do nosso condicionamento, do nosso aprisionamento, é a camada de Ahankara, ou camada de falso ego. Então, a camada de falso ego é a mais densa, é a mais dura para a alma superar. É o grande desafio da alma. Aqui, então, no capítulo 26, do 3º canto, explicado por Kapila Deva, no verso 26, este falso ego, consciência contaminada, a consciência pura, Chaita, quando ela é mesclada com os 3 modos da natureza, ela chama-se Ahankara, ou falso ego, e esse falso ego caracteriza-se como o autor, como instrumento e como o efeito. Basicamente tudo, né? O falso ego, que é a causa da sensação física, dos sentidos e da mente, abrange tanto o espírito quanto a matéria e manifesta-se em 3 variedades, os modos da bondade, da paixão e da ignorância.
Então esse falso ego, essa noção de autor, ela fica condicionada. Então quem sou eu? Sou uma alma espiritual, mas influenciada pelos três modos da natureza material. Essa consciência pura, ela se torna falso ego. Então a noção de eu, ela é aplicada ao corpo. Quem sou eu? Então, iludida pelo falso ego, ahankara, a alma pensa que é o corpo, que eu sou homem, que eu sou mulher, que eu sou brasileiro, que eu sou muçulmano. Então, todas as atividades do corpo são aceitas como atividades do eu, mas a alma espiritual não tem nada a ver com esse corpo material. Então, isso é uma confusão, é um nível de ignorância profunda da alma. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham itmaniate. Confusa, a alma espiritual está sob o jugo do falso ego, julga-se autora das atividades que de fato são executadas pelos três modos da natureza material. Então Krishna já explicou isso na Bhagavad Gita. Então é esse falso ego que faz a gente acreditar, que causa essa confusão da alma. Em vez da alma, a alma deixa de se identificar como alma espiritual, serva eterna de Krishna. A alma espiritual, que é consciência pura e entende que não tem nenhuma ligação, conexão com esse mundo material, aceita as atividades do mundo, aceita as atividades do corpo como sendo suas. Isso é uma confusão crassa para a alma espiritual. O Senhor Krishna disse: ó discípulo de Brihaspati, Uddhava, praticamente não existe homem santo neste mundo capaz de recompor a própria mente depois desta ter sido perturbada pelas palavras ultrajantes de homens bárbaros. Flechas afiadas que transpassam o peito e atingem o coração não causam tanto sofrimento quanto as flechas de palavras ásperas e ultrajantes que se alojam dentro do coração quando ditas por homens civilizados. Então, o falso ego, ele interage com a mente, e as funções da mente são sentir, pensar e desejar. Então, essa mente pensa a partir do corpo, da identidade do eu como sendo corpo. Eu sou o autor. Então, quando alguém insulta o corpo de alguém, você é caído, você é feio, você é degradado. Então, esse é o maior dos tipos de dores que existem. Aqui Krishna está falando que praticamente uma pessoa santa, quando ela é ofendida por uma pessoa ignorante, uma pessoa bronca, porque pessoas educadas, elevadas, não ofendem gratuitamente. Então é muito difícil para um homem santo se recompor. Na verdade, a santidade de tal pessoa vai ser testada por quanto ela tolera os insultos de alguém degradado, de alguém caído. Mas, na verdade, não é só tolerância. Na verdade, ela tem conhecimento de causa, ela tem uma realização na plataforma espiritual, e a gente vai ver como se desenvolve isso na história do Brahmana de Avanti. A história do Brahmana de Avanti, que é a região, né, Malva, atual Malva, onde se encontrava a antiga Avanti, onde era a região que esse Brahmana vivia. No país de Avanti vivia certa vez um Brahmana riquíssimo, que era dotado de todas as opulências e trabalhava no comércio. Porém, era um homem avarento, luxurioso, ganancioso e muito irascível. Meu querido Uddhava, uma parte da riqueza desse pretenso Brahmana foi tirada por seus parentes, outra parte por ladrões, outra pelos caprichos da providência, outra pelos efeitos do tempo, outra por homens comuns e outra pelas autoridades do governo. Então, família, o governo, outros homens, todos eles assaltaram a riqueza. Então, por mais que você tente proteger a sua riqueza, você tenta ganhar ela a duros custos, e você tenta proteger ela, assim como o tio Patinhas coloca numa grande caixa forte, mas sempre existem ladrões no mundo que vão levar a nossa riqueza. Essa é a característica do mundo material. Então, qual que vai ser a atitude desse Brahmana? Será que ele vai ficar se lamentando, sofrendo,
por ter perdido a sua riqueza? Jiva Goswami comenta que o Brahmana tinha um vestígio de piedade dirigido ao Senhor Supremo e a esperança de lograr a liberação, mukti. Esta parte pura do galho de sua piedade permaneceu viçosa e acabou produzindo o fruto do conhecimento, jnana, de que ele é uma alma espiritual. Quando você não tem mais nada o que ocultar, você se torna um pobretão. Quando todos já roubaram tudo que você tinha, toda a sua riqueza, então você não tem mais nada a esconder, então você pode ser quem você é. Tasaivandhayato digam nashtadayastapasuna kidyato bhashpakantasya nirveda sumahatbhut. Tendo perdido toda a riqueza, ele sentiu imensa dor e lamentação. Sua voz ficou embargada devido ao pranto, e ele meditou longo tempo sobre sua sorte. Então, apoderou-se dele um forte sentimento de renúncia, tyaga, que é o sentimento correto que deve se surgir no coração de alguém que tem conhecimento. Laços sanguíneos ou por interesse. Até mesmo por uma pequena quantia de dinheiro, esses parentes e amigos ficam muito agitados e sua ira se inflama. Então aquele já está refletindo sua condição no meio social, na vida social. Nós estamos vendo como parentes, amigos e outras pessoas na sociedade agem simplesmente por interesse. Agindo como rivais, eles rapidamente abandonam todos os sentimentos de benevolência, especialmente se você não tem mais dinheiro, e num momento rejeitarão a pessoa, chegando a ponto de cometer homicídio, ou seja, matarão a pessoa se for para ficar com o dinheiro dela. Então ele está tendo muitas reflexões sobre a natureza dos relacionamentos desse mundo material. Então qual seria a solução? Será que a solução seria sannyasi? Sannyasi solution? O Senhor Shri Krishna continuou dizendo para Uddhava: com sua mente fixa nessa determinação, aquele excelentíssimo Brahmana de Avanti foi capaz de desatar os nós do desejo dentro do seu coração. Ele então adotou o papel de um pacífico e silencioso sannyasi, mendicante, fez voto de Mauna. Agora, após ter aceito a ordem de sannyasi, todos os problemas daquele Brahmana serão resolvidos? Só que não. O bondoso Uddhava, vendo como um mendigo velho e sujo arreia as pessoas da sociedade, pessoas rudes, o desonravam com muitos insultos. Algumas das pessoas tomavam seu cajado de sannyasi, sua danda, e outras o cântaro, seu camândalo, que ele usava para coletar esmolas. Algumas levavam seu assento de pele de veado, outras suas contas de oração, e outras roubavam sua roupa esfarrapada. Mostrando-lhe esses objetos, fingiam devolvê-los, mas tornavam a escondê-los. Quando se sentava à beira do rio, pronto para comer o alimento que coletara mendigando, semelhantes patifes pecadores vinham e urinavam na comida e ousavam cuspir em sua cabeça. Então, apesar de ter renunciado tudo, apesar de estar buscando a autorrealização, mesmo assim, por meio social, as pessoas comuns não honram uma pessoa santa, muito pelo contrário, elas a desdenham, elas a insultam e causam muitos problemas. Mas a grande questão é, da onde será que está vindo esses problemas? Da onde será que está vindo todo esse sofrimento, esse calvário que o Brahmana está tendo que passar? O que fez esse Brahmana? Sentou-se, chorou e praguejou contra Deus? Não. Evansa bhautikam dukam daivikam daihikam chayat bhoktavyam atmano deushtam praptam praptamabhudhyata. O Brahmana compreendeu que todo o seu sofrimento provocado por outros seres vivos, por forças superiores da natureza e pelo próprio corpo,
a Adhyatmika, Adidávika e Adibáltica primeira. Era inevitável, pois foi-lhe outorgado pela própria providência, ou seja, por controle superior, especialmente devido ao seu karma. Então essa foi uma conclusão sábia. Ou seja, o problema não são os outros. Existe alguém superior a tudo que está dando o resultado das ações para as pessoas em geral. O Brahmana realizou que seu sofrimento devia ser a falsa identificação com o corpo material e não a interação do corpo com os fenômenos externos. Então, os fenômenos externos são os sintomas. Qual é a causa do meu sofrimento? A causa do meu sofrimento é a falsa identificação com o corpo material. Acreditar, alucinar que eu sou esse corpo material. Isso já é um nível puro de consciência, entender isso, realizar isso. E essa história do Brahmaniyavanti vem explicar exatamente onde é que ocorre essa ilusão. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o grande mestre Srila Prabhupada, desceu o seguinte comentário: muitas vezes aqueles que abandonam o caminho materialista e devotam-se à renúncia, pessoas que tentam seguir o caminho santo, sofrem as investidas de pessoas ímpias. Semelhante análise, contudo, é superficial, pois a punição é de fato o resultado acumulado de seu karma passado. Então eu estou sofrendo não porque fulano está me chutando ou me cuspindo. Eu estou sofrendo devido às minhas atividades pecaminosas no passado. A pessoa que está chutando e cuspindo em mim, na verdade, ela está apenas sendo um instrumento do meu karma. Alguns renunciantes mostram falta de tolerância quando presenteados com os remanescentes de seus pecados anteriores. Mas foi você mesmo que cometeu as atividades? Agora você está desfrutando dos frutos delas? Você vai ficar bravo com quem? E por isso são forçados a entrar de novo no caminho da vida religiosa, né? Principalmente se eles novamente se voltam, se enfurecem contra Deus. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, instruiu que a pessoa deve tornar-se tão tolerante quanto uma árvore. Por isso, o Shikshastaka, né? O terceiro verso do Shikshastaka, é a base pelo qual nós avançamos espiritualmente, é a atitude pela qual nós nos relacionamos com o mundo. Nada piso nichena, tarora pisa rishna, manila manila, kirtanya sadahari. Deve ser mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, deve se oferecer todo o respeito aos outros e não deve se esperar nenhum tipo de respeito em troca. É nesse estado de espírito, é com essa atitude, quando se encara o mundo, que se pode cantar os santos nomes, o nome Mahamantra Hare Krishna, constantemente. Ser o neófito no caminho do serviço devocional dos devotos puros do Senhor é atacado por pessoas invejosas, ele deve aceitar isso como consequência de suas atividades positivas anteriores. Ou seja, estou sofrendo a reação das minhas atividades passadas. Isso também vai totalmente de encontro com o que o Sr. Brahma diz ao Sr. Krishna, no canto 10, capítulo 14, verso 8. Na verdade, o devoto ele já tem a liberação como direito irrevogável, né? Contanto que continue constantemente glorificar o Senhor através de suas atividades, de sua fala e de suas ações, etc. A cada passo ele continua glorificando o Senhor, mas ele entende que as reações que ele está sofrendo é devido às suas atividades pecaminosas passadas e nenhum outro elemento externo, nem Deus, são a causa do meu sofrimento. Quem se torna inteligente e deseja evitar infelicidade futura deve rejeitar a ética do olho por olho, dente por dente. Se alguém se recusa a entrar em inimizade com homens invejosos, homens baixos, esses automaticamente o deixarão em paz. 2 passos cruciais à iluminação: a aceitação do próprio karma, que é criado por nós mesmos,
E o segundo, o controle da mente como um produto do falso ego. Primeiro passo, fazendo as pazes com o karma. Prarabdha karma é o karma maduro, ou seja, aquele que já começou a dar frutos. É o conjunto de ações passadas cujos efeitos estão sendo experienciados na vida atual, como o nascimento, o corpo, a família e certas circunstâncias inevitáveis. Tudo que a gente ganhou nessa vida, né? Segundo o Padma Purana, esse tipo de karma só se esgota ao ser vivido. Então, o corpo que a gente tem, a família, tudo isso não tem jeito de mudar. Muitas das nossas tendências, da nossa natureza, tudo isso a gente vai ter que desfrutar até o final da vida. Já o Aparabdha Karma, por outro lado, que é o karma que está invisível, que ainda vai se tornar fruto, é o karma que vai vir ainda na próxima vida, é o karma não iniciado, que ainda não começou a dar frutos, ele permanece latente, está lá, está lá. Assim como a criança parece pura, né? Mas o karma está lá. No devido momento, né? Os gunas vão pipocar e aquelas reações também, aguardando condições futuras para se manifestar. O Padma Purana afirma que esse tipo de karma pode ser destruído antes de se manifestar, especialmente através da prática sincera de Bhakti, devoção a Vishnu ou Krishna. Um verso citado tanto no Padma Purana quanto no Bhakti-rasamrita Sindhu diz: Aparabda palam papam kurtam vijan palon mukam. Essas são as fases, né, do Aparabda Karma. Kramenaiva pradhyeta Vishnu Bhakti Ratatmanam. Então, todas as reações que estão em sementes, elas podem ser queimadas ah, pelo processo de Bhakti. Mas o caso do Brahma Liavante, a gente vê que ele ainda não é um devoto puro, e mesmo nessa vida ele tinha cometido algumas atividades pecaminosas, né? Ele era irascível, luxurioso, ele era muito mão de vaca, muito pão duro. Parece que o Brahma Liavante estava sofrendo as reações de seu karma, provavelmente o Prarabdha Karma. Porém, aqui abre a citação, né, explicando a condição da consciência dele, né, das ações dele. Porém, era um homem avarento, luxuoso, ganancioso e muito irascível. Isso foi o verso 6 desse capítulo. Quando ele aceita a vontade inevitável da providência como seu sofrimento, ele está aceitando o resultado de suas ações pretéritas que foram causadas por suas próprias escolhas e atitudes. Então, a necessidade da pessoa que quer trilhar a autorrealização, entender que, mesmo que ela tenha se rendido a Deus, o ventilador ainda continua girando. Vai demorar um tempo, né, para as hélices do ventilador pararem. Então, a necessidade ela se manter muito humilde, não se revoltar contra nada, contra ninguém, e esperar essa cota de sofrimento passar, mas, paralelamente, ela tem que se ocupar no serviço devocional, que é o que vai surgir efeito a um tempo maior. Então, quando ele aceita a vontade inevitável da providência como seu sofrimento, ele está aceitando o resultado das suas ações pretéritas que foram causadas por suas próprias escolhas e atitudes, esperando pacientemente que as hélices do ventilador se estagnem. Mente como produto do falso ego. Esse é o passo. Então, com relação ao karma, especialmente ao Prarabdha Karma, a gente tem que tolerar, né? Titikshava Sakarunika, Matra Sparshas do Kaunteya, Shitoshna Sukha Dukkanaha, Agamapaina Nityastan, Titikshas Svabharata. Então, o sofrimento e felicidade vai vir devido às nossas ações pretéritas. Então, a necessidade de tolerá-las sem se perturbar. Essa é a relação nossa com o karma. A necessidade de ser humilde, de tolerá-lo e não se revoltar contra ninguém. Se você quer superar a cadeia de nascimentos e mortes, o ciclo de nascimentos e mortes. Então, essa é com relação ao karma, mas tem uma coisa também que talvez seja ainda maior, que prende a alma, que é o falso ego e a mente. Vamos lá investigar, ver o que o Brahma Liavante fala sobre isso. O
falso ego, que é a causa da sensação física, dos sentidos e da mente, abrange tanto o espírito quanto a matéria. Aqui, então, essas são as clássicas orações, alguns trechos das orações do Brahmana de Avanti. Mesmo enquanto era insultado por esses homens de baixa classe que estavam tentando provocar sua queda, ele permanecia estável em seus deveres espirituais. Não como Bharata Maharaj, né, que abandonou seus deveres espirituais para cuidar de um viadinho. Nunca se deve abandonar as atividades em Bhakti Yoga, cantar os santos nomes, Mangalarti, estudar as escrituras, especialmente o Srimad Bhagavatam, tomar abraçada, se associar com os devotos constantemente. As atividades jamais devem ser abandonadas do Sadhana Bhakti. Fixando sua resolução no modo da bondade, ele começou a cantar a seguinte canção. Vamos lá. Alguns trechos da canção do Brahmana de Avanti. Essas pessoas não são a causa de felicidade e sofrimento. É só a mente que acarreta a felicidade e sofrimento e perpétua a rotação da vida material. Então, felicidade, sofrimento, sukha e dukkha são condições materiais, são duais, né? Então, a necessidade da mente não se identificar com a felicidade material, nem com o sofrimento material. É difícil, mas há necessidade de, com o tempo, aprender a tolerar e não se identificar, não colocar mais a mente nisso, né? Porque a nossa mente agora está no corpo, e como a gente acredita no corpo, a gente desfruta das sensações de prazer do corpo e sofre, a alma sofre, né, as sensações de sofrimento. Então, a necessidade de estar à parte disso, simplesmente não se identificar. E esse é um exercício racional, de controle da mente. Agindo como um amigo, ele, de sua posição transcendental, permanece apenas como testemunho. Então, ele está falando de Paramatma. Então, esse é Deus. Agora, ele está falando da diferença entre a Paramatma e a alma. Então, Krishna nunca se identifica, ele permanece só como testemunha desse mundo. Eu, a alma espiritual infinitesimal, por outro lado, abracei esta mente. Ou seja, os sentimentos, pensamentos, desejos, tudo isso é meu, eu sou essa mente, que é o espelho que reflete a imagem do mundo material. Dessa maneira, fiquei ocupado em desfrutar os objetos do desejo e estou enredado devido ao contato com os modos da natureza. Então, a mente ela vai buscar o prazer, né, nas atividades no modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. Então, a necessidade de se transcender a influência desses modos. Como é que eu posso fazer isso? Vamos ver. De fato, a concentração da mente no Supremo é a yoga mais elevada. Então, a necessidade de desviar a mente desses prazeres bons e o sofrimento que é mal, e a gente deve se fixar a mente em Krishna, os pés de de Krishna. Simplesmente isso. Porque a característica da mente é se absorver, se fixar. A mesma mente que é não fixa, que é móvel, quando ela encontra o seu verdadeiro objeto, que é Krishna, Rishikesha, Rishikena, ela pode se tornar estável. Todos os sentidos têm estado sob o controle da mente desde tempos imemoriais, e a própria mente nunca fica sob o domínio de nada mais. Ela é mais forte que o mais forte, e seu poder quase divino é assombroso. A mente é terrível. Logo, qualquer um que puder pôr a mente sob controle torna-se o senhor de todos os sentidos. A maneira mais natural de se controlar a mente é colocar ela nos pés de Krishna, nas atividades em Bhakti. Krishna Namadi, Indehi, Sevamukhi Hidi Rodou, Swayam Eva Spurtadaha. Então, através dos sentidos materialmente contaminados, através da mente materialmente contaminadas, ninguém pode conhecer os atributos transcendentais do Senhor Krishna, nome, qualidades, formas e passatempos. Somente através do serviço devocional, Sevamukhi Hidi Rodal, é que a mente pode se purificar e encontrar a sua verdadeira atividade. Então, o serviço devocional a Deus é a atividade natural da mente. A mente é eternamente uma serva eterna de Krishna. Viver a Swarupahai Krishna Nityadasa. Então, quando você dá o serviço devocional à mente, naturalmente ela vai se purificar, porque essa é a posição dela, servir a Krishna.
Logo, qualquer um que puder pôr a mente sob controle torna-se senhor de todos os sentidos. Muitas pessoas estão completamente confusas e criam desavença inútil com os demais. Dessa forma, eles concluem que outros são seus inimigos, ou pessoas indiferentes a eles. Então, devido à mente descontrolada, a mente está apegada a gozo dos sentidos. Quem dá acesso a esse gozo dos sentidos é um amigo. Quem é neutro, nem ajuda, nem atrapalha, é uma pessoa neutra. E quem impede-nos de conseguir o gozo dos sentidos, as pessoas consideradas um inimigo. Então, todas essas classificações, amigo, inimigo e neutros, são produzidos pela mente, que a mente está tentando desfrutar. Então, totalmente baseado no interesse egoísta que a mente julga e cria essas invenções chamadas de amigo, inimigos e pessoas neutras. Pessoas que se identificam com esse corpo, que é apenas o produto da mente material, são cegas em sua inteligência, pensando em termos de eu e meu, ahamamiti. Devido à consideração ilusória que este sou eu, mas aqueles são os outros, eles vagueiam na escuridão perpétua. Então isso é muito comum, essa noção de eu e os outros. Né? Os outros são baixos, os outros pertencem a essa religião, eles são inferiores. Eu pertenço a essa outra religião, por isso eu sou superior. Então isso não vê a realidade de maneira abrangente, de maneira completa. Todos nós somos almas espirituais eternas e todos nós temos uma conexão intrínseca. Não é que um é pobre, é inferior, que o outro é homossexual, inferior, que o outro é negro, inferior, e eu sou superior. Isso é uma grande ilusão. Ou então achar que eu sou superior, os outros são mais elevados. Somos todos iguais. E essa equanimidade, chama darshan, ela só é compartilhada na plataforma espiritual. Mas na plataforma material nós vemos os outros como inimigos e eu como uma pessoa especial, né? Como o iluminado ou a pessoa sensata da história. Isso é uma grande ilusão produzida pela mente, contato com o falso ego, com os modos da natureza material. Embora a alma sinta o prazer e a dor físicos, deve-se tolerar tal dualidade, compreendendo que, porque pelo fato da gente estar dentro do corpo, assim como alguém que está dentro de um carro, se acontece um acidente com o carro, a pessoa também se machuca. Então, da mesma forma, a gente estar dentro do corpo e não ter nenhuma conexão com o corpo, mas está apegada ao corpo, aos prazeres que o mundo material oferece para a gente experimentar através do corpo, a gente vai sentir também os sofrimentos do mundo, compreendendo que esta é uma criação da própria mente material. Se alguém acidentalmente morde a língua ou o lábio, ele não pode ficar zangado e arrancar os próprios dentes. Ou seja, esses prazeres bons e maus foram criados pelas minhas ações passadas, o meu karma. Então, quem criou esse prazer e dor foi eu, em última análise, né, de acordo com a lei do karma. Então, quem que eu posso criticar? Eu mesmo. Foi eu que me enfiei nesse buraco, foi eu que me enfiei nessas reações de prazer e dor. Então, da mesma forma, se alguém morde a própria língua, ou seja, pela própria ação, ela morde a língua e experimenta a dor, quem que ela pode condenar? Essa é a lei do karma. A gente criou essas ações e agora está desfrutando do resultado delas. Fomos nós que escolhemos isso. Da mesma forma, todos os seres vivos são partes integrantes de Deus e por isso não são diferentes uns dos outros. Então, a visão perfeita é Krishna no centro e todas as almas em nível de igualdade, no sentido espiritual, com Deus. Nós somos de qualidade igual a Deus, não de quantidade. Embora recebesse bondosas ofertas de caridade de algumas pessoas e fosse molestado, espancado, cuspido, mijado, cagado por outros, o Brahmana negava serem eles a causa última de sua felicidade e sofrimento, porque estava vendo Krishna por detrás de tudo, pois estava fixo na plataforma de autorrealização que se encontra além do corpo e da mente materiais. Por cultivarmos a felicidade corpórea, somos forçados a aceitar a dor corpórea.
As tolas almas condicionadas esforçam-se para eliminar o sofrimento e desfrutar a felicidade. Né? Essa é a nossa ética, a nossa moral. Mas a felicidade e o sofrimento materiais são dois lados da mesma moeda. Tudo vikarma, tudo vai manter a gente enredado nesse mundo material. Mesmo a felicidade celestial. Se a própria alma fosse a causa de felicidade e sofrimento, então não poderíamos culpar os outros. Esse verso é bem interessante porque ele fala da natureza da alma. Já que a felicidade e o sofrimento seriam simplesmente a natureza da alma. Na verdade, a natureza da alma é felicidade, só que não a felicidade material. Não sukha, ananda, que é a felicidade da relação com Deus. Então a alma é felicidade. O sofrimento não faz parte do mundo espiritual, então ele é totalmente interativo nesse mundo material apenas. De acordo com essa teoria, nada exceto a alma existe de fato. Sim, a alma suprema é Krishna e nós, partes e parcelas do Senhor Krishna. Mama Evangelho de Valoqueira. Só a alma existe realmente. E se percebemos algo além da alma, isso é ilusão. Isso, correto. Portanto, visto que a felicidade e o sofrimento não existem de fato nessa concepção, por que zangar consigo ou com os outros? A sensação do sexo ilícito ocorre dentro do corpo material, ou seja, o gozo, a sensação de calor, a sensação de frio, fome, sede, tudo isso ocorre no corpo. Tudo isso são efeitos no corpo. Aí que vem a mágica, né? Aí que vem a ilusão de Maya. E o falso ego erroneamente a assimila como sua própria experiência. Então, calor, frio, fome, sede, orgasmo, tudo isso são efeitos do corpo. Mas o falso ego faz a gente pensar que isso está acontecendo comigo. Que sou eu quem experimento. Não, eu sou uma alma espiritual, não tenho nada a ver com esse corpo material. Mas pelo fato de eu estar no corpo, existe essa simbiose, né? E aí a ilusão de Maya faz eu acreditar que eu sou esse corpo, através do falso ego. Logo, as reações miseráveis ou agradáveis do karma, em última análise, agem sobre o falso ego e não sobre o corpo, que se compõe de matéria bruta, e tampouco sobre a alma, que não tem nada a ver com a matéria. O falso ego faz parte da fabricação ilusória da mente. E é especificamente este falso ego que sofre felicidade e aflição. A alma não pode se zangar com os outros, já que ela mesma não está desfrutando nem sofrendo. Ao contrário, é o falso ego que está fazendo isso. Então, quando a gente entende que, na verdade, é o falso ego que está agindo dessa maneira, a gente tem que abandonar esse falso ego. Como é que o falso ego age? Que eu sou esse corpo e tudo isso que está acontecendo com o corpo está acontecendo comigo. Tudo isso é ilusão. O que é a realidade, o que é verdade? Eu sou um servo eterno de Krishna, meu lugar é Goloka Vrindavana e eu pertenço ao serviço a Krishna. Essa é a minha única identidade. Sou uma alma espiritual, servo eterno de Krishna. Quando nós repetimos isso vai enfraquecendo o falso ego, né? A ideia de que eu sou esse corpo material. Mente como produto do falso ego. Então, esse é o nosso maior inimigo, nosso maior desafio. O falso ego dá forma à existência material ilusória e assim experimenta a felicidade e sofrimento materiais. A alma espiritual, todavia, é transcendental à natureza material. Ela jamais pode ser de fato afetada pela felicidade e sofrimento materiais em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias ou por intermédio de qualquer pessoa. Quem compreende isso não tem absolutamente nada a temer da criação material. Então, quem entende o falso ego, quem realmente entende que há uma alma espiritual, essa pessoa não tem mais nada a temer. Assim como o Prada Maharaj não temia Hiranyakashipu, que era poderosíssimo, que controlava até os semideuses, mas Prada Maharaj era um garotinho, e mesmo diante dele dizia a verdade, desafiava a autoridade dele e não tinha medo. Por quê? Porque Prada Maharaj tinha a realização perfeita de que ele é uma alma espiritual. Bhakti Solution, não Sannyasi Solution.
Nenhuma outra força, além da própria confusão mental, faz a alma experimentar felicidade e sofrimento. Sua percepção de que existem amigos, pessoas neutras e inimigos, e toda a vida material que ela constrói ao redor dessa percepção são simplesmente criadas a partir da ignorância de Maya. Meu querido Uddhava, fixando sua inteligência em mim, Krishna, deves então controlar de uma vez por todas a mente. Esta é a essência da ciência da yoga. Temos que tirar a mente do corpo e colocar a mente em Krishna, nos nomes de Krishna, na forma de Krishna, nos livros que Krishna falou, como a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, etc. Srila Prabhupada aqui. Tchau. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!